Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma pataquada calvinista que eu ouvi ontem na live dos calvinistas. Exegetas, homens sérios, esses caras são de Deus. Brincadeira essa turma. Ai, desculpa aí, mas é que eu às vezes fico meio sem paciência para lidar com esse tipo de pessoa, né? João 10, 26 ao 27. O texto que eles vão usar, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Às vezes vão dizer assim para ti: mas lê um pouco antes. Aí ele vai chegar bem no objetivo dele, que é: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. E aí, qual é o problema? O problema é que o texto não define ovelha como desde sempre, desde a eternidade. O texto não define ovelha dessa forma. Vocês não foram eleitas antes da fundação do mundo, por isso vocês não são ovelhas. O texto não define o texto dessa forma. O texto está dizendo que elas não são as ovelhas dele, somente isso. Por quê? Por que elas não são ovelhas dele? Porque elas não ouvem a voz do pastor. Porque elas não seguem o pastor. Por isso que elas não são ovelhas. Não é porque ela não foi pré-selecionada para isso. Qual era o problema verdadeiro ali? Qual era o problema real? Será que era isso mesmo? Ovelha é quem ouve o pastor e segue o pastor. Não é porque já nasceram ovelhas. O texto não diz isso. Não diz. Isso é a implicação do calvinismo. O problema dos fariseus ali não tinha nada a ver com a falta de eleição, porque eles faziam parte da nação escolhida. Paulo mesmo vai dizer isso aí, lá em Romanos, que eles eram o povo escolhido. Eles estavam entre o grupo de eleitos, que era a Israel antiga. Mas qual era o problema deles? Era justamente a resistência. A mesma carta de João, o que eles vão ignorar? João 12:43, João 3:19, João 5:40, João 12:43, João 5:40. Todos esses textos aqui mostram o porquê que eles não eram ovelhas do pastor. Não é porque eles foram pré-selecionados individualmente, não. Essa eleição era corporativa. Paulo vai dizer, né, que eles eram o povo escolhido, eles tinham aliança, as promessas, mas eles não aceitavam a maneira como Deus aceitava as pessoas. O problema deles não era a eleição, o problema deles era a resistência. João 12:43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 3:19, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 5:40, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Qual era o problema dos fariseus? Não era a falta de eleição, mas era uma resistência. Eles eram o povo escolhido. João 12:43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 5:40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. O problema dos fariseus não era a falta de eleição, eles eram o povo escolhido. Essa escolha era uma escolha corporativa. Só que nem todos seriam salvos, por quê? Justamente por causa dessa rejeição que foi feita à mensagem do Evangelho. Beleza? Caiam fora dessa doutrina. Essa doutrina é satânica, diabólica.